queria trazer para você hoje uma palavra que entrou no meu coração para que eu falasse com você em Provérbios 24, 16. Eu queria falar com você hoje sobre a necessidade que nós temos de ter forças para recomeçar sempre. Recomeçar. Recomeçar é uma necessidade, é uma experiência quase que cotidiana da nossa vida. Se você não tem que recomeçar numa área, você tem que recomeçar em outra, ou em outra, ou em outra. E muitas vezes eu sei que a gente se desgasta, a gente se cansa, a gente se afadiga, porque esse lance de recomeço é um lance que desgasta muito a gente. Sabe, às vezes você navega, você anda, percorre toda uma distância, e a hora que você espera colher um fruto, às vezes vem uma frustração. E você sabe que não é só comigo e nem só com você. Parece que a nossa história é única, mas se a gente for parar para conversar com as pessoas, você vai ver que todos nós já tivemos momentos na nossa vida em que nós tivemos que recomeçar. É preciso recomeçar na relação, no casamento. Muitas vezes a pessoa precisa recomeçar, chegar a zerar a quilometragem, que está muito rodada, está muito desgastada a relação, e é preciso muitas vezes ter a coragem de sentar um com o outro e dizer: vamos recomeçar, vamos fazer isso dar certo, vamos rever nossos pensamentos, nossos princípios, nossa posição. Mas a gente precisa recomeçar na área material da nossa vida. Às vezes você perde alguma coisa, perde o que ganhou, tem dificuldades financeiras nesse sentido, e se você não tiver a coragem, muitas vezes, de enfrentar a perda, você fica parado, você fica amarrado emocionalmente, e por causa das dificuldades, né? Eu sei que às vezes a gente tem vontade de desistir, mas é preciso tirar um tempo, respirar fundo, se levantar e recomeçar novamente. Nunca nós estamos velhos o suficiente para que não possamos recomeçar, e nós não somos tão novos o suficiente que ainda não haja necessidade de recomeçar. É preciso, é necessário. Amém? Eu quero ler um versículo só com você, que está no Velho Testamento, mas que é uma verdade de Deus para o nosso coração. 24:16 diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Você achou 24:16? É isso mesmo? Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Vamos dizer junto assim? Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas que a gente tem vontade de ficar caído, às vezes a gente tem. Falei bestagem? Meu, estou cansado, velho, agora chega. Vamos orar. Pai, fala conosco em nome de Jesus, que a tua palavra venha direto ao nosso coração, e que nós possamos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, ser ministrado por ti e abençoado por ti nesta hora, Pai. Que a tua palavra possa tirar de dentro de nós, Pai, todo o marasmo, ou todo o pensamento, ou toda a convicção contrária a reconstruir, a recomeçar. Alguns de nós possamos até acreditar que nós nascemos para dar errado, que nós nascemos para viver experiências baixas, e essa é uma mentira do inferno, Pai, porque o Senhor tem prazer em nos levantar do pó, em nos colocar firmes sobre uma rocha, e colocar nos nossos lábios louvor. O Senhor tem prazer em nos tirar das garras do inferno, e nos colocar, meu Pai amado, na tua presença, para que nós andemos, caminhemos e vivamos na tua presença, da tua forma, em nome de Jesus. Amém. É claro que eu não acredito em numerologia, embora a numerologia possa até ser de uma certa forma uma ciência. Alguns acreditam, outros não. Mas a Bíblia fala muito sobre números. 3 dias, 12, números que se repetem ciclicamente. E um dos números mais repetidos na Bíblia
mais falado na Bíblia é o número 7, 70. 70 vezes 7 somos perdoados um dia. 7 são as voltas que deu em Jericó. 7 são os dias da semana. 7 vai por aí afora falando sobre isso. Mas eu queria falar para você, independente de qualquer outra coisa que você ouça sobre o 7 e de tantos 7s que existem, 7 para os judeus especificamente falando, tem um significado de uma coisa contínua. Ou seja, não está falando que é só 7, está falando que é infinita. É o fim de um ciclo, mas na verdade é o início de um outro ciclo. 7 dias termina a semana, Deus manda descansar, mas começa uma outra semana. Então, para os judeus, é um ciclo completo, é esse o significado. E o início de um novo ciclo, é um ciclo completo, o início de um novo ciclo. Então, essa coisa da semana que entra, semana que vai, semana que entra, semana que vai, 7 é a plenitude dos dias. E significa que mesmo que algo esteja terminando, sempre pode recomeçar. E ele diz aqui, por isso ele fala que se 7 vezes um justo cair, por 7 vezes ele pode reerguer-se. Sabe que os japoneses, mesmo não conhecendo a Bíblia na época que criaram um provérbio, eles diziam: 7 vezes caímos, 8 nos levantamos. Eu penso que é inspirado nesse versículo, porque 7 vezes você cai, a 8ª vez você levanta, né? Fica em pé, porque este é o desejo de Deus. Por que é difícil recomeçar? É difícil recomeçar porque você tem lembranças no coração de algo que não deu certo. Quando você já fez uma coisa, já tentou construir algo, seja isso em que área for da sua vida, e isso deu em nada, deu em frustração, você carrega consigo a lembrança do fracasso, a lembrança do que não deu certo. Então você vai deitar, você vai dormir, ou no silêncio do dia, os dias se tornam extremamente longos, porque você fica rememorizando justamente a tragédia da sua caminhada, a tragédia daquilo que não deu certo, e isso tira as nossas forças. Então é mais fácil começar do que recomeçar. Eu não sei quantos de vocês repetiram de ano. Eu já repeti de ano na escola. É horrível recomeçar de novo a 7ª série, porque os que estavam comigo na 7ª agora estavam na 8ª, entendeu? Estavam na 8ª. E aí eu tinha que conviver com eles, e eles tinham que conviver comigo. Então o ano inteiro parecia que eu era mais burro que eles, e que eles eram mais inteligentes do que eu. Era só que eu não conseguia entender muito matemática e nem muito inglês. Era só isso, não era nada mais do que isso. Então eu ficava em recuperação e mesmo assim às vezes eu não passava. Então algumas vezes eu repeti. Recomeçar é difícil por causa disso, porque você tem que conviver com a lembrança de um início. E quando a gente vai começar algo, a gente começa animado. Quando a gente vai começar algo, a gente começa fogoso. Quando a gente vai começar algo, a gente começa cheio de expectativas. Uma pessoa que vai começar um casamento, ela fala: nossa, que coisa maravilhosa, vamos casar, que 10, né? Agora eu não vou estar mais sozinho, eu vou acordar de noite, vai ter alguém no meu lugar, no meu lado, né? Ai, só de ouvir o coração da pessoa batendo já é o suficiente. Essas coisas assim que a gente ouve bastante. Amém? E é legal. Mas às vezes a relação, ela não é muito jóia, ela acaba tendo algum tipo de problema, e você acaba de alguma forma vivenciando alguma coisa que não é muito interessante, não é? Então é preciso saber que experiências ruins acontecem e elas precisam ser deixadas para trás para você ir para frente. É difícil você começar nos negócios, por exemplo, quando você investiu numa coisa, quase chegou lá e de repente quebrou. É difícil você investir, ter vontade de recomeçar, porque você vai carregar consigo sempre a lembrança da sua frustração em alguma área. E Deus precisa, e você precisa deixar que Deus apague na sua mente e na sua alma toda má lembrança, no sentido de lembrar aquilo como sendo algo definitivo na sua vida. É preciso que você deixe Deus inspirar o seu coração a você recomeçar em áreas que você caiu, que você fracassou, que você errou. Quando é que nós precisamos recomeçar? Que áreas da nossa vida a gente precisa recomeçar? Eu penso que nós precisamos recomeçar em áreas em que a gente falha, em que a gente erra, em que a gente peca, em que a gente faz alguma coisa, a gente está numa plenitude, de repente algo dá errado. Eu me lembro que eu estava tão bem com Deus, tão jóia com Deus, estava quase cuspindo fogo de tanto ter a presença de Deus em mim, e no dia para a noite eu fiz uma bobagem, que eu não vou dizer aqui qual que é, e eu
acordei no outro dia caído, tipo, distanciado de Deus. E aquilo foi entristecendo meu coração, e de repente eu já não queria ir mais à igreja, de repente eu já voltei a viver a minha antiga vida, e de repente eu já estava distante de tudo, simplesmente pelo fato de que eu não confiava em mim mais, na minha capacidade de poder retomar a minha vida a partir daquele lugar. Mas Deus, Ele vai fazer você recomeçar justamente de onde você parou. Ele não vai fazer você voltar lá no começo e fazer tudo de novo. A gente precisa saber recomeçar quando a gente falha, quando a gente erra. A gente tem um exemplo um exemplo máximo na Bíblia, que é Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo, que ele recomeça. Ele simplesmente chega um momento em que ele vive aquela situação, e aquela história dele que você já ouviu, já conhece. Se não ouviu, não conhece, lê lá depois Lucas 15, e você vai ver que ele recomeça. Chega a hora que ele fala: não, vou voltar para a casa do meu pai. Ou seja, é essa vontade de recomeçar. Se ele não tivesse a vontade de recomeçar, o desejo, a atitude de recomeçar, mesmo que dentro de si, num padrão menor, ele não poderia chegar lá e ver o pai o esperando e o colocando no mesmo lugar de onde antes ele estivera. Agora ele era um homem com experiência e com sabedoria de uma escolha errada que fez e de uma atitude certa que teve, que foi em recomeçar, em voltar. A gente pode ver Sansão recomeçando. Sansão erra, mas é preso, fica cego, tira os seus olhos, amarram numa pedra de moinho, mas ele faz uma oração a Deus, e aquela oração dele é uma oração de coragem, se você ler em Juízes, em que ele diz: Deus, por mais uma vez só, nem que seja por mais uma vez só, me dá forças para que eu possa fazer justiça ao teu povo, ao teu nome. E o Espírito de Deus o toma, e ele de novo, por mais uma vez, tem a força que antes tivera, e ele derruba tudo aquilo, ele derruba as colunas, e cai aquele palácio, e ele matou mais na sua morte do que na sua vida. E naquela época era preciso, o povo que subjugava, ou queria subjugar Israel, era terrível. Mas se ele não tivesse tido a vontade, se ele ficasse o tempo todo se culpando, e muitas vezes eu e você, nós ficamos nos culpando, e a gente até acha isso bonitinho, a gente acha que está no... E Deus não fica feliz quando você permite que uma culpa fique constantemente te atormentando. Aonde foi que eu errei? Né? A pergunta que a gente faz sempre: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Eu não sei onde foi que eu errei. Às vezes eu não sei, às vezes eu sei. Se eu sei, eu passo por que eu fiz sabendo que eu não devia fazer. E aí é um monte de pergunta, umas perguntação que a gente tem pra gente, e isso não nos leva a lugar algum. Eu queria te dizer que só Satanás se alimenta com a culpa. Deus, Ele quer nos alimentar através do arrependimento e do perdão. Deus, Ele quer que nós possamos recomeçar numa área em que a gente errou, numa área em que a gente falhou, numa área em que a gente caiu. Você vê Sansão no seu último momento de vida, ele pede e Deus dá a ele força, e de novo ele restabelece a glória de Israel. Ele cumpre a sua missão. Ele pode morrer, mas ele morre tendo recomeçado, tendo terminado a sua missão. Davi quase termina a sua vida quando ele peca com Betseba, e ela se engravida, e tudo aquilo acontece. Mas um profeta surge e lhe anuncia o seu pecado, e em vez de querer passar por cima, ele simplesmente se arrepende. Ele vai pagar um preço altíssimo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, porque haverá consequências. Toda ação pecaminosa tem ou traz consigo uma consequência. O que eu planto eu sempre colho, mas quando Deus me fortalece, me dá graça, eu consigo, em nome de Jesus, enfrentar aquilo bem. E Davi, ele tem a coragem de ouvir o profeta e dizer, e se arrepender e dizer: que Deus trate comigo, que Ele faça comigo o que for necessário. A gente precisa recomeçar quando erra. E aqui todo mundo já errou. E não existe aqueles que erraram mais e erraram menos. Todo mundo já errou. Moisés precisa recomeçar. Querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, ele mata a um egípcio. E depois ele foge 40 anos numa fuga em que ele acredita que a sua missão não vai ser mais possível. Ele nasceu e foi guardado lá com o faraó para ser o libertador de Israel do meio da nação do Egito. Mas ele quer fazer isso com as suas próprias mãos quando vê um judeu brigando com um egípcio, e ele entra e ele compra a briga do judeu, que depois até é ingrato com ele, e ele mata o homem. E quando ele mata o egípcio, sem ter como fugir daquilo, ele foge para um lugar deserto e vai viver uma vida tacanha, achando que a sua vida não poderá mais ser, porque o seu erro é a sua marca maior. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado A Letra Escarlate. Era o A de adúltera, que ela precisava carregar, não sei, não lembro, mas faz tempo que eu assisti, se nas costas ou na testa ou em algum lugar. Mas normalmente
A gente às vezes pega um defeito nosso, um erro nosso, uma área em que a gente errou, e a gente carrega aquilo, sempre se sentindo culpado. A gente diz: minha culpa, minha máxima culpa. E algumas pessoas até se batem. Algumas pessoas usam aqueles negócios que botam aqui na perna para ficar o tempo todo machucando a perna para sentir a sua dor, porque a pessoa ela necessita sentir sua culpa. Mas isso não tem nada em Deus, porque a culpa não nos ajuda a recomeçar. A culpa só nos ajuda a nos suicidar, a nos matar cada vez mais, a matar a nós mesmos. O que nós precisamos de fato é reconhecer o nosso erro e recomeçar em Deus para um novo dia. Moisés, então, embora foge, um dia ele aparece Deus através da sarça ardente, chama ele para ele voltar a tomar sua postura. Ele acha que já está destreinado, incapaz, mas mesmo assim ele volta e ele começa uma história que marca a história. E a gente tem Jesus e a gente tem Moisés. Se a gente fosse trazer em grau de importância, a gente diria que Moisés tem esse grau de importância, porque no Velho Testamento ele é o Jesus, ele é o libertador, ele é o homem que junto com Josué completa a obra que é precisa ser completa de libertação. Talvez a gente precise recomeçar numa área dessa. Você errou, fez bobagem, fez bestagem, orientou mal, agiu mal, escolheu mal, decidiu mal, sabe, pisou na bola. E aí? Você não precisa carregar uma letra e uma marca negativa daquilo que você fez. Você não precisa ser marcado como a gente marca um animal. Você pode ser marcado pelo sangue de Cristo, pelo perdão que vem do alto. Você pode ser marcado pela graça divina em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? As pessoas normalmente nos marcam pelos nossos defeitos. A gente já falou sobre isso aqui. Você lembra de fulano, do João, do Pedro, do Antônio? Qual? Aquele que... Aí fala o defeito, o erro que ele teve, ou o defeito que ele tem, entendeu? Então, aquele que... E a gente normalmente marca as pessoas por seus defeitos. A gente não marca muito pelas suas virtudes, mas Deus nos marca pelas nossas virtudes, em nome de Jesus Cristo. Ele sempre diz a nosso respeito coisas majestosas e maravilhosas, porque Deus nos olha como um pai que nos ama. Ele não nos olha como alguém que quer nos castigar, nos fustigar e nos afundar. Ele quer nos levantar para que nós tenhamos uma vida plena e profundamente abençoada, em nome de Jesus Cristo. Então talvez eu e você, nós precisemos recomeçar numa área em que a gente errou. Abraão tem que recomeçar várias vezes. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver que ele tem que recomeçar quando a sua mulher é presa, é roubada. Ele tem que recomeçar quando o seu sobrinho lhe deixa. Mas ele tem que recomeçar num momento muito ruim, quando a sua esposa pede para ele ter um filho com a sua escrava, e nasce Ismael. E então depois vem e nasce Isaac, e ele tem que recomeçar. Você vai ver um homem que está sempre recomeçando após o erro. Ele não se deixa ser marcado pelo erro. Embora ele tenha errado, embora ele tenha feito algo que não é agradável ao coração de Deus, nem é palatável, nem é bom para a sua vida, ele se levanta para recomeçar. Eu queria te animar hoje, em nome de Jesus. Talvez haja alguma área da sua vida que você está se sentindo mal, culpado, porque constantemente você tem agido errado nessa área. Eu não sei quantas vezes você tem caído, mas eu quero te dizer o seguinte: a Bíblia diz, olha, se o meu justo, ou seja, aquele que é justificado, no caso nosso, pelo sangue de Cristo, se o meu justo, aquele que era justificado pelo cumprimento da lei aqui, se o meu justo cair 7 vezes, ele vai se erguer. E essa é a palavra profética de Deus para mim e para você. Se você caiu num erro, não fique caído. Levante-se. Às vezes eu tinha uma área da minha vida que era difícil de eu vencer, e eu falava para Deus: Deus, eu vou me levantar. E eu não prometo que eu não vou cair. Talvez eu caia amanhã, mas eu vou levantar. E às vezes passava amanhã e eu não caía, passava depois da manhã eu não caía, e depois eu esquecia, e depois eu caía, depois eu esquecia, depois eu caía. Mas houve um dia em que, pela graça de Deus, eu me levantei naquela área e não precisei mais cair. Não desista, a gente às vezes erra. Todos nós erramos, e alguns de nós, e todos nós continuaremos por acidente errando. Mas nós não podemos deixar de recomeçar. Recomece sempre em nome de Jesus, porque senão você acaba se acostumando com o chão e com a queda. Uma outra área em que a gente precisa recomeçar é após uma frustração que a gente sofre na vida. Sabe, às vezes a gente se frustra na vida, às vezes quando jovem, ou às vezes quando mais velhos, mas muitos de nós já tivemos algum tipo de frustração. Um negócio que não deu certo, não é verdade? Um negócio que não deu certo. Você montou, tudo animado, os irmãos vão me ajudar, meus parentes vão me ajudar, isso aqui vai arrebentar, e arrebentou mesmo, mas não arrebentou para cima, arrebentou para baixo, e a gente fica frustrado, e nunca mais a gente quer fazer, e bobagem. Eu me lembro que eu fiz um acampamento numa época que muitos aqui, acho que nem era nascido ainda, na época tinha um negócio que chamava BTNF. Quem lembrar de BTNF tem que ter mais de 40 anos.
Ninguém sabe o que é isso? É quando o nosso dinheiro ele era corrigido pela BTNF, que era então tipo uma coisa que você comprava que valia 50, você não sabia se daqui 30 dias seria 50. Poderia ser 70. Eu aluguei um lugar para fazer o acampamento dos jovens lá em Louveira, e era tudo nos BTNF. E eu me lembro que o que eu cobrei de cada pessoa não pagava agora nem o que ia comer. Então ainda faltava pagar o lugar, pagar o transporte, pagar todas as coisas. E aquela frustração no meu coração. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, nem que eu vendesse tudo que eu não tinha, eu conseguiria pagar aquilo, né? Uma frustração completa. Mas tamanha a graça de Deus é que a gente foi na fé. E aquela frustração que me fez perder sono quase 3 meses. Fiquei emagreci, já era magrelo, era seco, virei um palito. Aquele tempo de frustração. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. Falei, Deus, eu entrei nessa, eu vou até o fim. O Senhor tem que estar comigo. Se o Senhor não estiver comigo, a partir de agora o Senhor vai estar. Se eu errei em ter marcado, não falei com o Senhor, é algo para a tua glória, para o teu nome, para a tua honra. E eu quero que o Senhor me abençoe e me ajude. Deus, sabe, Ele veio, Ele me abençoou, nos ajudou. Não sobrou R$1, mas a gente não ficou devendo R$1 para ninguém. E tudo deu certo. Sabe, talvez haja uma área da sua vida em que você se frustrou. Você achou que ia navegar, ia nadar abraçada de braçada e não deu certo. Não sei, talvez seja numa área relacional, como eu disse desse meu amigo, de uma relação que não deu certo, de uma relação que você esperava muito. Talvez seja como um videozinho que eu acho que o Iago estava vendo hoje, embora ele não tenha me mostrado. Ele falou que o menino foi levar um buquê de flor para a menina, né? E pedir ela em namoro, ela disse não e foi embora. Foi isso mesmo? É uma frustração, mas não quer dizer que você não possa comprar e dar para outra, tá certo? É preciso você ter essa coragem de recomeçar. A gente precisa recomeçar em áreas da nossa vida que nós erramos. A gente precisa recomeçar após certas frustrações da nossa vida. É bom sempre lembrar que Jó, embora tenha sido frustrado, ele era o justo, era o homem mais íntegro da terra, não era isso que a Bíblia diz? Não havia uma pessoa mais especial que ele, mais capaz que ele, no sentido de ser uma pessoa plena. Mas mesmo assim, tudo aquilo lhe aconteceu. E quando a sua mulher o pede para que ele amaldiçoe Deus, ele diz, você fala com uma doida, você acha que eu vou amaldiçoar Deus? De forma alguma. Nu eu vim e nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, ele recomeça em Deus pós uma frustração. Pós perder tudo, ele recomeça. E a Bíblia diz que ele passa a ter o que? Tudo em dobro. Ele não devia ser muito velho, porque ele ainda faz mais 10 filhos. E a sua mulher também não devia ser muito seca, porque ela vai ter que parir mais 10 filhos. Eu gostaria que a gente não tivesse frustrações na vida, mas as frustrações existem na vida. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, saber bater de frente com elas e não ficar caído, se levantar, recomeçar, retomar nossa caminhada e seguir adiante. Amém, queridos? Vocês estão com sonos? Então, diga comigo, nós precisamos recomeçar. Após um erro, uma falha, diga, nós precisamos recomeçar. Após uma frustração vivida na vida, nós precisamos recomeçar. Após uma injustiça sofrida. Você sabe uma coisa que abate muita gente? Nós falamos sobre vingança esses dias aqui, mas uma coisa que abate muita gente são as injustiças da vida. É quando uma coisa não é justa, quando não é justo. Não, isso acaba com a gente. Isso faz a gente querer parar com tudo. A gente fala, cara, o mundo é dos injustos. Você vai ver Salmo 37, o salmista levantando e dizendo justamente isso. Por que prosperam os ímpios? Você vai ver aquele texto que a gente leu semana passada aqui do profeta Abacuque, e ele começa justamente dizendo isso, que o mundo está acabado, a lei está afrouxada, os ruins é que prosperam e os bons só se dão mal. E isso é, na verdade, algo da vida, é do dia a dia. Os justos e os injustos moram juntos. Os ímpios, os donos da maldade e aqueles que querem viver a bondade moram juntos. E não é fácil você ver às vezes certas coisas acontecerem e você vê que alguém que é sem vergonha, alguém que é torto, alguém que é sem escrúpulo, às vezes consegue se dar bem, e você que está fazendo tudo mais ou menos direitinho não está chegando lá com tanta pressa. Mas a Bíblia sempre diz o seguinte, que os ímpios eles constroem para uma geração, mas que os justos eles constroem para toda uma eternidade. Então isso é diferente. Eu não sei se você entende isso. Sabe, mais do que te dar uma semana, um mês ou um tempo, uma temporada boa, Deus quer te dar algo que vai ser para a sua vida, para a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. E Deus tem essa capacidade de fazer isso. Mas eu sei que muitos de nós, por uma injustiça sofrida, a gente às vezes quer desanimar, a gente quer
parar, a gente quer desistir. E um exemplo que a gente poderia usar aqui da Bíblia é o exemplo de José. José tem aquele sonho de que ele vai ser o homem que vai solucionar as coisas e as questões da vida, do mundo, da fome, e ele é vendido pelos irmãos, ele é injustiçado depois pela mulher do Potifar e pelo Potifar, depois ele é injustiçado na cadeia pelo cara que ele revela o sonho. Parece que a vida do cara é injusta o tempo todo, a vida dele é marcada por injustiça. Você não vê um pãozinho doce para ele comer, só vê na história de José só paulada, velho, só paulada. Dos 17 aninhos que ele tem até ali pelo menos uns 28, 29 aninhos, só paulada. Não sei, vocês lembram de alguma coisa legal lá da história de José? Até que chega o dia em que ele vai para diante de Faraó, só paulada, né? A mais fraquinha é os irmãos que querem matá-lo, mas como são bonzinhos, bota ele num buraco, né? Depois vem a mulher safada, depois, né, vem o cara que esquece. Mas é um cara que é marcado pelas injustiças. Ele poderia dizer: cara, eu não tive sorte com a minha família, depois eu não tive sorte com o meu patrão, que eu trabalhava direito, aí depois eu não tive sorte, cara, com um cara que eu livrei da morte. Eu falei para ele uma coisa, cara, espiritualmente parece que todas as áreas dele estão marcadas, parece que todas as áreas dele é voltada para desgraça, de tantas injustiças que ele sofre, mas ele não se prende nas injustiças da vida, ele se prende na justiça de Deus. Deus, ele pode te justificar. Os olhos de Deus vê a cada um de nós. Embora pessoas possam agir na nossa vida com injustiça, Deus, no entanto, fará justiça à minha vida e à tua vida, no seu devido momento, no seu devido tempo e da sua devida forma. E eu preciso acreditar nisso, porque é isto que me levanta, em nome de Jesus Cristo. É isto o que me levanta. Tem uma moça, elas ajudam ainda no Fome 1, a Silvia, né menina? Eles há muitos anos ajudam no restaurante. Olha só que coisa doida. Quando eu vim para Piracicaba em 93, eu arrumei 2 trabalhos. Um era muito ruim, que era de entregar lista telefônica. Era muito ruim esse. Esse era ruim porque eles me deram lugares ruins para entregar lista telefônica. Era em sítio, então não compensava. Você gastava mais gasolina. Com o meu Corcel 2, eu gastava mais gasolina para ir lá entregar as listas do que ganhava dinheiro. Nossa, cada buraqueira, velho. Falei: nossa, não vai dar certo. Como é que eu vou fazer? Eu aqui, querendo morar aqui para a igreja dar certo, tudo mais, tá? E aí o segundo foi na Copersul, cara, através de uma empresa terceirizada, que eu não me lembro agora o nome, que era uma cozinha, e eu era estoquista de lá. Então, chegou o ano em que eu precisava sair. E eu vivi algum tipo de injustiça lá. E eu saí, eles não me pagaram os meus direitos e não deu certo as coisas. Mas a minha chefe, que é a Silvia, que ajuda o restaurante Fome 1 há tantos anos, ela falou assim: cara, não coloca no pau não, velho. Não faça isso não. Eu não sei porquê, eu acho que na sua vida Deus usou uma pessoa que não era da fé. Falou assim: eu não sei porquê, mas eu acho que tem mais para a sua vida. Sabe, não se embola com isso não, segue adiante. Você está saindo daqui para uma coisa boa. A gente tinha comprado um prédiozinho ali na Rua Ipiranga. Eu estava saindo porque agora a igreja estava crescendo e eu precisava cuidar deles. E, passa por cima dessa sua injustiça. Nem como sua chefe eu consigo consertar isso lá com eles. Eles estão errados, mas não carrega isso. E aquela palavra foi muito boa para a gente. E a gente mantém uma amizade até hoje. Por acaso a vida nos colocou juntos. A gente está sempre se cruzando. Ela, a irmã dela, ela ajuda por tanto tempo. Tipo, aquilo que eu perdi de alguma forma veio já centenas de vezes mais, entendeu ou não? Então, não fica com os seus olhos presos nas injustiças. A gente vive num mundo injusto. Nós convivemos com pessoas injustas. Nós mesmos somos injustos às vezes. Não somos? Somos, gente, nós somos injustos. Você pode não ser um injusto, mas o injustiça é sim. Então a gente nós somos. Às vezes eu trato o outro de uma forma que não era devida. Eu deveria ter sido tratado com carinho, eu tratei com aspereza. Isso é uma injustiça. O outro me trata bem, quer dizer, eu fui injusto. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem as injustiças na vida. E muitas vezes, uma injustiça vivida faz com que a gente caia, porque a gente se deixa ser marcado por ela. José não permitiu ser marcado pelas injustiças que sofreu. Ele esperava uma justiça maior, que iria acontecer na sua vida uma vez só. Mas essa uma vez que acontecer seria para sempre. E houve um dia em que a justiça de Deus se fez e ele foi levantado. Ele foi o meio pelo qual Deus arrumou casa para uma nação nascer, que era a nação de Israel, que entrou em 67, 70 pessoas dentro do Egito e que saiu em milhões de pessoas daquele lugar. E isso porque um homem não viveu abraçado a uma injustiça vivida. Deixa eu te dizer uma coisa: você sofrerá injustiças. Eu também.
mas elas não nos marcarão e nem nos prenderão, porque a justiça de Deus sobre a nossa vida será sempre maior em nome de Jesus Cristo. Você consegue crer nisso? Então a gente precisa recomeçar após uma injustiça vivida em nome de Jesus Cristo. Lembre-se, a vida não é justa. Só existe um que é justo. Quem que é? É Deus. É Deus. Só. Eu só sou justo porque Ele me justifica pelo sangue do Cordeiro. Por fim, quando é que a gente precisa recomeçar? A gente precisa recomeçar após a perda do nosso primeiro amor. Aquilo que diz em Apocalipse 2:4: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Sabe, o primeiro amor por Deus é aquele amor que nos quer fazer sacrificar tudo para poder vivenciar uma vida para Ele completa e totalmente entregue. E é muito ruim. O primeiro amor é tão bonito. O primeiro amor é aquela coisa, né? Na vida carnal, o primeiro amor. Eu me lembro que eu escrevia o nome da pessoa em todo lugar, na árvore. Escrevia na árvore. Coisa linda, né? Parece que o nome da pessoa tem um poder dentro da gente. Parece que o nome de Jesus, né? Que tem poder. Não parece isso? Você já passou essa experiência já ou não? Não sei se você já passou. Se você não passou, eu até gostaria de passar de novo. Mas só passou aquelas... né? Doidura, esse negócio da flor aí eu fiz também. Comprei um monte de flor, levei na escola para uma garota, chamava Valdileia, parecida com o meu nome, Valdemir, né? Valdileia, Vanderleia, Valdemir, né? E eu me lembro que em vez de trazer ela para perto, levou para longe. Falou assim, cara, é doido, velho, porque não é normal, né? Um cara chegar com tantas dúzias, mais do que uma dúzia de rosa. Eu era sempre exagerado, não podia ser 12. Eu sempre era mais do que 12, porque eu não podia ser igual a ninguém, entendeu? O carente afetivo, ele quer demonstrar o amor, então ele tem que ser visto. Então tem que ser rosa vermelha que mata o olho de tanto vermelho aqui. Aí tem que ser mais do que uma dúzia. Ela aceitou, mas não me aceitou. Ela se casou com um amigo meu chamado Valdemir, você acredita? E morou vizinha de casa. Mas eu me lembro da força do amor, de como era legal. Você vai dormir, fica pensando, fica projetando coisa, fica botando nome de filho. Nem idade para fazer filho tinha. Fica imaginando o dia do casamento. Fica, né? O amor faz isso. Ele projeta coisas. Ele torna a vida incansável. Você quer dar o melhor para a pessoa que você ama. Você quer dar a melhor casa, a melhor vida, os melhores lugares, os melhores presentes. Não é verdade? A gente quer fazer isso, sabe? E ele está dizendo isso em relação a Ele, que muitas vezes eu e você, nós precisamos recomeçar, porque a gente perde o primeiro amor por Deus. A gente anda com Deus, mas a gente anda como um religioso. A gente não anda com Deus como alguém que o ama intensa e profundamente. E é possível voltar ao primeiro amor com Deus. É preciso recomeçar a vida com Deus nesse sentido, em dizer: Deus, eu quero viver na Tua presença, eu quero caminhar na Tua presença, eu quero construir uma história na Tua presença. Pai, enche meu coração de novo. E aí a gente volta a orar, a gente volta a jejuar, a gente volta a ter comunhão com a palavra de Deus, lendo ela, a gente volta a inventar músicas e louvores e fazer salmos para Deus, a gente volta a ter um coração afogueado por Ele. Talvez hoje eu e você, nós precisamos recomeçar nessa área, na área de botar fogo no nosso amor por Deus, botar mais lenha. Sabe, um fogo só queima. O amor só queima quando é alimentado. Se a gente não alimenta, se você despreza muito, vai desprezando, não é verdade? Você vai desprezando. Eu tenho uma dó. Eu não sou muito amigo, assim, quem ama cachorro entenda que eu não estou dizendo que eu não amo cachorro. Eu amo cachorro, eu gosto de cachorro. Ele só não quer que ele more lá em casa, porque eu não tenho tempo de limpar nem a minha sujeira. Você imagina a sujeira dele, né? A minha sujeira está lá, né? Mas eu me lembro de uma casa em que o cachorrinho era tudo. Era até chato. Você chegava lá, nossa, o cachorro era tudo. Ele era aquele cachorro que ele pula na gente, ele lamba o rosto. E a dona achava aquele bonito. Depois, o pé eu gosto que lambe, mas o rosto não. O pé eu acho fresquinho, né? Mesmo que seja aquela gosminha de cachorro. Mas eu me lembro aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: é de como aquele cachorro era querido até que nasceu o neto. Pensa num cachorro judiado agora. Não vou falar judiado, mas é tratado no grito. Não tinha isso antes. Eu falei: nossa, a senhora é bem coisada, hein? Uma pessoa íntima, pessoal. Falei: nossa, hein? Esse cachorro aqui, botaram o nome dele de Lui. Olha que nome bonito, Lui. Eu falei: o Lui era tratado como gente, agora está pior do que cachorro aqui. Nem cachorro é tratado como Lui. Por causa do menino que nasceu. Já sei o quê, né? Foi substituído. É duro isso, hein?
É duro isso. E sabe, tem coisas na vida que vai roubando o nosso amor de Deus. E a gente precisa voltar a colocar o nosso amor em Deus. Assim como o Lui perdeu o amor do pessoal da casa, às vezes Deus, ele perde o nosso amor, porque coisas mais interessantes surgem, né? Coisas mais interessantes que chamam a nossa atenção surgem. A gente deixa o amor se esfriar e a gente abandona Deus. Agora, eu quero encerrar com você dizendo o seguinte: se eu quero recomeçar, como é que eu devo fazer isso? De que forma eu devo fazer? Primeiro, decida recomeçar. Você nunca vai recomeçar por vontade, porque você acordou todo inspirado e falou: vou recomeçar. Isso aí é animosidade que passa rápido. Isso é regime de segunda. Isso é academia de uma semana. Eu não sei, eu sou desconfiado de gente que já vai na academia e paga um ano que é para não desistir, é porque não decidiu. Desculpa, tá? E você sabe por que eles fazem esse pacote de um ano? É justamente porque eles sabem que grande parte das pessoas desistem. Então eles já fecham com você. Então o cara faz não porque ele decidiu, ele faz por causa do dinheiro. Sabe, a gente precisa entender o seguinte: que não dá para recomeçar. Ninguém banca um recomeço se não nascer da decisão. E decisão nem sempre é uma coisa que a gente gosta. Decisão nem sempre é uma coisa que a gente gosta. Decisão é algo que é necessário ser feito, e eu vou tomar essa postura e essa posição, custe o que custar. A palavra decisão quer dizer uma cisão, é um corte, é uma ruptura, é um rompimento, é um antes e um depois. A gente só recomeça por decisão. Não espere a vontade chegar, não espere dizer eu estou pronto para recomeçar. É claro que a gente precisa trabalhar por dentro, a gente precisa organizar o nosso interior, a gente precisa se organizar por dentro, sem dúvida nenhuma que isso é necessário. Mas se a gente for ficar esperando uma vontade forte que vem no coração da gente para a gente recomeçar, você não recomeça. Você não vai recomeçar o seu amor fervoroso por Deus, você não vai recomeçar na área amorosa. Você vai falar: não, homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Você vai ficar nessa conversa. Você vai ficar nessa conversa de dizer: não, todo mundo rouba, não quero ser sócio de ninguém, eu não quero montar mais nada, eu quero viver. Você vai ficar seco. É preciso recomeçar apesar de, e recomeçar por uma decisão, não por uma emoção. Diga: eu recomeço bem. Quando o meu recomeço nasce no campo da decisão. Nós precisamos ser decididos. Eu sei que isto não é uma coisa simples, mas é necessária. É preciso você decidir recomeçar. Não dependa de emoções. E cuidado para você não usar as desculpas, o mimimi. Entendeu, não? O pessoal tanto fala. Não use desculpas. Decida recomeçar. Olha, eu sei que o meu conselho para essa pessoa foi: não faça isso. Mas ele fez o contrário e se deu bem. Aos 61 anos de idade, uma pessoa chegou para mim e disse: eu quero sair do meu trabalho, que eu trabalho já há 20 anos. Eu tenho 61 anos, eu não vou viver muito tempo, e eu quero fazer algo que é o meu sonho fazer, que é o meu desejo fazer. E é claro que eu falei: olha, eu acho que você não deveria fazer, né? Você não deveria fazer. Ele queria fazer algo dentro da área de cozinha. Ele queria trabalhar com cozinha. Ele se sentia um gourmet, né? Ele queria começar algo assim. Eu falei: cara, que loucura que o cara vai fazer, velho. Estava aproveitando um desligamento que a empresa estava fazendo, estava saindo, pegando o que ia receber. E naquela época, às vezes a Caterpillar fazia isso, algumas empresas faziam isso, que já tinha muita gente, para não mandar embora. Eles falaram: quem você quiser sair, a gente despede, né? E ele foi um desses. Eu falei: não faça isso, velho, fica lá, seguro, tudo jóia, tudo bem, plano, tudo certinho. Mas graças a Deus que ele não me ouviu. Ele ouviu a voz de Deus. A minha naquele momento era a voz do medo. E ele rompeu, saiu e começou algo que se reproduziu em escala. Ele está muito bem. Hoje faz muito tempo que eu não vejo, mas ele está muito bem porque ele teve a coragem de recomeçar na área profissional aos 61 anos de idade. Foi fácil? Foi simples? Não. Mas foi possível. O que a gente não pode é ficar namorando a queda. A gente precisa namorar o levante. Sabe, tem dia que a gente fica lá, eu não sei como é que é com você, mas eu sei como é que é comigo. Eu acordo,
Meu relógio toca às 7:45, eu acordo um pouco tarde, que eu durmo mais tarde. Aí eu preciso de ter um tempinho que eu vou pro sofá, eu fico lá, e tem dia que eu fico assim deitadinho e falo assim, eu não quero nem que a televisão converse comigo. A gente fica namorando a queda, a gente quer estar lá embaixo. E aí vem uma voz dentro de mim e fala assim, já que eu não tenho ninguém para falar, né? Não tenho nenhuma mulher para dizer, vagabundo. Então vem uma vozinha dentro de mim mesmo, fala, escuta, não namora a queda não. Não namora esse lugar não é seu não. Aí eu dou uma enganada em mim, entendeu? Na hora que a preguiça dá uma coisa, eu dou uma levantada e ressurjo das cinzas. E é assim que a gente tem que fazer. Todo recomeço tem que ser como base em uma decisão. Não podemos usar de desculpas, a vida é injusta, ou isso e aquilo. E não podemos viver eternamente no cativeiro que a gente está. A gente precisa quebrar esse cativeiro em nome de Jesus. Um recomeço com sucesso é um recomeço que nasce na decisão. Um recomeço com sucesso é aquele que enfrenta o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil de todos os passos num recomeço. Quem vai recomeçar em alguma área se sente bobo, se sente tacanho, se sente meio besta. O primeiro passo de quem vai recomeçar. E é preciso a gente dar o primeiro passo numa área que a gente vai recomeçar. Talvez você perdeu a confiança em si próprio. E aí você não quer dar o primeiro passo, mas eu queria te animar, e me animar, e nos animar a dar o primeiro passo numa área em que a gente precisa recomeçar. Recomeçar. Dê o primeiro passo. Depois do primeiro passo, você vai ver que há forças para o segundo. E não pense em quantos passos tem a caminhada. Simplesmente dê um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. E por fim, se você quer recomeçar com sucesso, não somente recomece com uma decisão. Não só recomece dando o primeiro passo, que é o mais difícil. E esse primeiro passo, essa atitude é agora, é hoje. É nesse momento. Não pode esperar um tempo. É preciso também que você, por fim, enfrente os fantasmas do recomeço. Quais são os fantasmas do recomeço? Você vai recomeçar, existem alguns fantasmas. Um eu já falei, é a lembrança do seu fracasso. Você fala, puxa, já fracassei, né? O outro é o irmão deste, que é o medo de fracassar novamente. Aí vão falar, o que vão falar de mim? Puxa, cara cabeça dura, hein? Já errou e está errando de novo, hein? Isso é cabeça de jumento. Então, esse é um fantasma. O outro é o desânimo do recomeço. Porque, cara, quando você vai reconstruir, recomeçar, dá um desânimo, velho. Você vai assim, você fala, puxa vida, fazer isso que eu já fiz para levantar o que caiu. Não dá não? De vez em quando eu fico pensando nisso. Arrumar cama, por exemplo. Vou arrumar uma cama que eu vou desarrumar, que eu vou arrumar, que eu vou desarrumar, que eu vou arrumar, que eu vou desarrumar, que eu vou arrumar, que eu vou desarrumar. Se eu pensar nisso, eu desanimo. Por isso eu não arrumo a minha cama, minha confissão aqui. Mas eu estou errado. Porque o que eu mais gosto é da cama bem arrumada. Adoro a cama bem arrumadinha. Não é gostoso? Eu fico numa casa que a mulher ela é especialista. Agora nas férias ela é especialista em arrumar cama. Eu nunca vi alguém arrumar na vida uma pessoa. Ela fez curso para isso. Está esticada, ela estica assim o lençol. E eu, dormindo lá, caprichava, porque eu sei que ela gosta disso, eu caprichava, eu deixava a cama de um jeito. Aí ela vinha e desfazia tudo. Fazia tudo de novo, porque tem que dobrar direito, tem que enfiar embaixo. E aí nessa casa, na hora que ela chegava, as camas estavam tudo desarrumadas, porque as camas eram tão bonitas que eu deitava numa, depois eu deitava na outra, eu deitava na outra. Eu amo a cama bem arrumada. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes é muito complicado você querer levantar uma coisa que você viu cair. Você querer arrumar uma coisa que você vai ter que... Puxa, já fiz isso. Mas é preciso recomeçar quantas vezes for necessário. E se você precisar recomeçar por tantas vezes, recomece por tantas vezes. Porque vai valer a pena, você pode ter certeza disso em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. A gente às vezes não quer enfrentar o fantasma da vergonha, porque recomeçar ou reconstruir tem um fantasma da vergonha, não é verdade? Tem um fantasma da vergonha. Se você perdoa uma pessoa e volta a ser amigo, tem vergonha. Fala, a pessoa fala, fulano não tem vergonha mesmo, não. Foi quebrado pelo fulano e é amigo de novo. Olha lá. Às vezes tem vergonha, porque as pessoas, enfim, por vergonha a gente não recomeça. Natural. Às vezes por orgulho, ou por coisas assim. Mas eu quero em nome de Jesus Cristo te animar hoje e te motivar a recomeçar. Quando ele diz
7 vezes o meu justo cair, por 7 vezes eu vou levantá-lo. Ele está dizendo o seguinte: recomeçar vale a pena sempre. Amém, queridos? Recomeçar vale a pena sempre. Recomece. Recomece. Essa foi a palavra que Deus colocou hoje à tarde no meu coração para você. Amém? Recomece. Recomece. Tenha coragem de recomeçar. Não fica onde você está, não. Não fica. E se você não sabe como, peça para Deus, Ele vai te orientar e você vai poder recomeçar. Só não é justo você pegar a sua única vida e enfiá-la num cativeiro e viver preso por uma dor, por uma injustiça, por uma traição, por uma perda. Não é justo. Não é justo. Não é justo você não aventurar mais. Não é justo você não sonhar mais. Não é justo você não desejar mais. Não é justo. Não é justo. Eu não sei quantas vezes você vai ter que recomeçar, mas você vai ter que recomeçar. Como diz a história, Thomas Edison recomeçou mais de 200 vezes. Muitos cientistas recomeçaram centenas de vezes. Muitas experiências nasceu do cansaço. Muito remédio que te cura hoje, que me cura hoje, nasceu do cansaço de homens que insistiram em algo que estava dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, até que deu certo. Portanto, não tenha medo de recomeçar. Eu quero orar com você. Eu quero que você fique em pé.